Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais a sua melhor opção. Olá, meu nome é Dil Grande e você está assistindo mais uma edição do programa de Cara com Dil. Hoje eu tenho um imenso prazer em trazer aqui no nosso estúdio a terapeuta emocional, a Cidinha D'Agostino. Ela vem com um tema muito interessante, falando sobre uma ciência estudada há muitos séculos atrás, que é a terapia quântica emocional. Cidinha, seja bem-vinda ao programa de Cara com Dil. Eu que agradeço, Dil. Estou muito feliz de estar aqui com você. Felicidade é minha, porque quando você vem aqui, seus assuntos são tão interessantes e eles são tão adversos e automaticamente com uma propriedade muito una. É como se você estivesse falando para cada um dos nossos telespectadores. Que benção. Então você traz muita paz em primeiro lugar, você é uma cientista nata, esclarecedora dentro da sua área de terapia emocional. E eu tenho certeza que você aí em casa vai parar para nos assistir, porque o que a Cidinha tem para nos dizer faz parte do nosso cotidiano, né? Isso das mesmo. nossas ações, das nossas atitudes, de tudo aquilo que relaciona ou correlaciona com o nosso mundo exterior, que vem automaticamente do nosso próprio interior. É com você. O que seria a física quântica ligada aos nossos sentimentos, à nossa mente, ao nosso estado emocional? Então, Dil, pra gente, vamos falar de uma forma mais simplista, né, para que a pessoa entenda e isso fique de uma forma agradável, né? A física é o estudo do movimento. Então, Isaac Newton, ele estudou a ideia macro, né? Vamos dizer assim, os nossos... Universo, os nossos planetas. A física quântica, ela estuda o átomo, né? Então, tudo, absolutamente tudo que é matéria é composta de átomo. Porque chegaram nisso, eles queriam entender, então, por quê? Como é feita a matéria? Exatamente, né? Então, a física, antigamente, ela era chamada de física atômica, porque estudava o átomo. Ok. Então, absolutamente tudo que é matéria é composto de átomo. E aí, o que acontece? Essa ideia, né, do átomo com a mente é que é uma questão muito comum. A pessoa fala, mas o que tem a ver? Se o átomo é a matéria, compõe a matéria, o que tem a ver com a mente? Então, vamos falar um pouco sobre o processo mental para a gente fazer esse link e a pessoa entender. A nossa mente, ela trabalha com o consciente e com o inconsciente. A nossa mente consciente, ela faz os pensamentos, que o pensamento é matéria. Por quê? Porque se eu te disser, pense no seu carro, você Sim. já criou o seu carro. Uma imagem e já mandou que isso. Que é formada por átomo. Isso, tá entendendo? Assim, a tua mente não sabe se é átomo ou se não é. A tua mente conhece imagem e ela sabe, então já linka a ideia de que a imagem é átomo, então, entendeu? E aí o que acontece? A mente inconsciente, ela tá ali para realizar a quantidade dessas imagens que você manda para ela. Dentro do teu cérebro. Você tá entendendo? Então, assim, a física chegou numa ideia que não existe transformação sem quantidade de energia. Então, tudo que acontece aqui na natureza, que está tendo uma transformação, tem que existir uma quantidade de energia... Para que esse processo de transformação Exatamente, para que aconteça. Na mente, a mesma coisa. Um pensamento isolado é um pensamento. E uma quantidade de pensamento... você já manda em forma de padrão de pensamento para a mente inconsciente. Qual a diferença entre um pensamento isolado e um pensamento concretizado? Digamos então, assim, que você manda para sua mente. Exatamente. Então, assim, o pensamento, ele é uma coisa passageira que a gente fala, continuado. Então, você pode fazer um pensamento, apesar de que a gente faz 60 mil pensamentos por dia... né? Por dia, 60 mil pensamentos. Só que parece que é uma avalanche de pensamentos, mas não é. A nossa mente consciente cria um por vez. Então, na nossa mente consciente, ele é continuado. Só que se você repetir isso durante o dia, não vira mais continuado, já virou uma quantidade. Uma coisa gravada. Quantidade. Mas ali é armazenada.
Isso, aí no teu conceito, no teu consciente. Ok. E ele manda só em quantidade pro inconsciente. Por exemplo, só cortando, não é nem cortando, colocando uma vírgula no que você está falando. Quando a gente vê algo que isso nos agrada, ele deixa de ser passageiro? Não, Pode ser sim, não pode ser não. necessariamente, porque assim, ó, se agrada, você já estimulou a emoção. Olha que interessante. O pensamento é provado que é energia. Pura. É. E o sentimento é vibração. Então, quando você vibra alguma coisa, quer dizer, movimenta, a tendência de você fazer outro pensamento é muito grande. E aí você vai mandar em quantidade pro teu inconsciente. Entendi. Entendeu? Então, a ideia de estimular a emoção é maravilhosa, porque você faz esse transporte. Entende? Se você, mesmo que você não tenha a emoção agregada aí, vamos supor, a gente sempre diz, quando você acredita em alguma coisa, é maravilhoso, por quê? Você estimulou o seu coração, vamos dizer assim, né? Sim. Então você tá vibrando aquilo. Porque o átomo chegou nessa ideia, é energia vibrando. Se você abrir isso aqui microscopicamente em milhões de vezes, tá tudo Uma dançando. macrovisão. Tá tudo dançando, porque o átomo ele é composto do núcleo. Antigamente achava que ele era denso porque formava matéria. E depois se descobriu que ele tem o núcleo e tem a borda, tá? Então a gente até chama de vazio quântico. Por quê? Porque nessa diferença do núcleo para a borda é muito grande. Se a gente fizer uma comparação, se o núcleo a gente comparar com uma bola de capotão, a borda vai estar a 36 quilômetros. Olha. Então por isso é vazio quântico. Se abrir isso aqui, tudo dança. Tudo é energia vibrando, tá em movimento. E essa emoção, como é que, como você analisa, por exemplo, uma emoção do nosso dia a dia dentro dessa física quântica? Cidinha, por exemplo, uma emoção bacana, como que isso funciona? É positivo. Dentro? É positivo. Então, o que acontece? A física prova, olha que interessante, a física nos deu muitas possibilidades de entender muitas coisas. Só que o futuro, a física quântica não põe o dedo, ela diz, o futuro é incerto. Só que com possibilidades. Ela tramita nas informações atuais. Ele diz assim, ó, o futuro o futuro é incerto, só que com possibilidades. Então, assim, se eu tiver uma emoção boa, é uma possibilidade boa que eu estou criando. Você está gerenciando uma informação que ela não existe, mas você assim, pensa nela. Olha, Dil, vamos trazer a miúde isso. Então, por exemplo, o pensamento é uma imagem. Ok. Tá? Que a gente pode armazenar. E ela estimula um sentimento. Então, a energia, pensamento, estimula a vibração. Vibração. Entende? Então, assim, se eu estiver estimulando um pensamento, quer dizer, uma imagem boa, eu estou mandando essa imagem boa para o meu inconsciente. Se eu estiver estimulando uma imagem ruim, eu estou mandando imagem ruim para o meu inconsciente. O papel do inconsciente é realizar, ele usa o magnetismo, ele vai atrair essa imagem que ficou definida, como a gente diz. O que vai para o inconsciente em quantidade já é uma imagem bem definida, é o padrão de pensamento. E ele não sabe se é bom ou ruim, certo ou errado, verdade ou mentira. O papel dele é realizar na nossa vida. Dentro dessa ciência da física quântica, voltada totalmente para a área do sentimento, você como uma terapeuta emocional, né, você é uma estudiosa do assunto, qual seria, assim, o trâmite normal ou bacana para a nossa saúde mental, até para o corpo? Como que a gente poderia eliminar essas imagens ruins através dessa ciência e gravar aquelas boas? Ou até, qual seria um exercício para a gente ver as coisas de uma outra forma diferente? Ó, a física quântica prova que se você verbalizar durante o dia mais de 3 vezes, então já significa quantidade. Quantidade. Dentro Quântica. Quantidade. Viu? Dentro do dia, se você verbalizar mais de 3 vezes, o contrário daquilo que você identificou como ruim, e se você fizer isso numa sucessão de 60 dias, você muda a sua crença, você manda sobre isso pro aquilo. seu... Entendeu? Então você tinha ali uma imagem ruim, você vai selar sobre aquela imagem ruim uma imagem boa. E o seu inconsciente não sabe se é bom ou ruim, quem sabe é o teu consciente. Entendi. Entendeu? Ele vai, então, armazenar essa nova informação e vai trabalhar com ela. O ser humano, então, ele tem essa capacidade mental de ver uma coisa de uma outra forma diferente, Sim. e acreditar nisso e colocar no dia a dia dele. Exatamente. Esse é o meu trabalho.
É facilitar essa possibilidade boa na vida. Porque, infelizmente, Dil, eu sempre digo, a nossa mente trabalha com imagem. Então, assim, não é numa ideia de crítica, mas assim, porque eu também sou mãe e sei que muitas vezes falhei. Mas a gente sempre tende a mostrar o lado negativo para o filho. Então, quando a gente cresce, a primeira possibilidade é ver a vida negativamente. De uma forma negativa. E também, o filho, por exemplo, se a nossa mente trabalha com imagem, você imagina, uma criança de 3 anos de idade, ela tem muito menos imagem do que um adulto. Sim, né? Até menos sentimento, porque não é algo ainda desenvolvido. Não é, exatamente. Na realidade. Então o que acontece? Ela assim, tá ali absorvendo tudo, né? Em então, aprendizagem. Né? Isso, então o jeito da criança ver, a perspectiva da criança é muito diferente da perspectiva do adulto. E às vezes o adulto cobra algo para essa criança. Você tá entendendo? Sem querer. Aliás, a gente vive cobrando algo das pessoas. Entendeu? Que às vezes elas nem têm condições de nos dar. Você tá entendendo? E às vezes os pais cobram sem querer, achando que aquilo é o melhor, mas a criança, ela pode ver de uma forma diferente, uma forma sofrida, e a criança tá ali para observar os pais. Aquilo que o pai tem como regra, sim, possivelmente a criança vai fazer essa cópia na vida dela. Até também pegamos aí um relacionamento, às vezes muitas pessoas se amam, mas a forma de ver algo de maneira diferente, ou não adequar uma nova imagem, né? Ou criar hábitos assim, positivos em relação a uma segunda visão de tudo, impede aí grandes relacionamentos que poderiam dar muito certo. Não é verdade? Você sabe de o que Como acontece? é esse lado emocional de tudo isso? Nem sempre o que a gente tem no consciente está em concordância com aquilo que a gente tem no inconsciente. É isso uma das grandes causas de separação do mundo moderno. Exatamente. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo prático, vamos trazer para nós, para depois levar para o casal. Quantas vezes a gente se pega falando assim, nossa, mas eu não queria fazer aquilo, por que eu considero que é ruim, por que eu faço? Sim. Porque o teu pensamento está atrelado ao teu sentimento. E o teu padrão de pensamento, que é aquela imagem definida, está atrelado ao teu comportamento. Aquilo que você tem como padrão de pensamento é aquilo que vai direcionar o teu... Cidinha, como que a gente desenvolve um hábito de consumo mesmo da gente querer mudar? Ou seja, como é que eu faço para começar a ver a vida? Porque sempre tem um lado diferente. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Outro dia eu estava dentro de uma loja, em um shopping bem badalado em São José do Rio Preto, e a cliente entrou e ela queria um brinco. Né? Ela procurou esse brinco e ela foi muito bem atendida por um vendedor e ela saiu de lá com um cinto. Né? E a dona da loja chamou a funcionária e falou assim, nossa, você perdeu um tempão mostrando o brinco e ela não acabou levando o brinco. Mas ela levou o cinto. Sim. Né? Então, e eu disse a ela depois, falando assim, olha, eu acho que é o seguinte, o melhor vendedor é aquele que vende aquilo que a pessoa não veio buscar. Sim. Cria uma outra visão sobre isso, porque ela entrou para comprar um brinco e acabou levando um cinto, né? Então, essa forma de ver, ela até estimula a autoestima das pessoas que estão do lado, uma forma de ver uma segunda visão sobre um problema, um desafio. Então, mas está linkado numa situação assim, Gil, É até meio constrangedor falar isso, mas o brasileiro fala muito a palavra obrigado. E a palavra obrigado, ela tem uma imagem de obrigação. Então, toda vez que a gente diz obrigado, a gente manda uma ideia de obrigação. Como que seria a palavra correta nesse sentido? Agradecer. Então, para trabalhar o conceito. Agradecer. Te agradeço. Exatamente. O resto do mundo agradece. E nós falamos obrigado. Então, porque a própria palavra obrigado vem do verbo obrigação. Obrigar, mesmo. né? Obrigação, uma ideia coisa que você de fez peso, sem... de julgo, entende? Sem coração. Então, e fica essa lacuna. A gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo. Você vê, ela conseguiu vender um cinto, mas ela não conseguiu olhar para o lado bom. Ela viu o lado negativo que ela não tinha vendido o brinco. É isso um dos maiores mal do século? Vamos dizer assim, é um mal, mas que pode ser convergido em bem, né? Eu acredito que absolutamente tudo pode ser visto de formas diferentes. É aquilo que eu falo. Se a gente olhar para você de frente, tem uma visão, de lado tem outra. É sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco. Ah, que legal. Gente, nós estamos tendo um papo super interessante com a Cidinha D'Agostino, terapeuta emocional. A gente vai num breve intervalo e a gente volta já. Não saia daí.
Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais, a sua melhor opção. E você está assistindo o programa de Cara com Gil. Para quem chegou agora na frente da telinha do canal 26, eu estou tendo um mega bate-papo com a nossa terapeuta emocional Cidinha D'Agostino, que está falando sobre a energia quântica com os nossos sentimentos. No primeiro bloco, a gente terminou falando sobre um pouco do olhar da terceira visão sobre alguns fatos do nosso cotidiano, que isso até minimiza e resolve alguns desafios de relacionamentos, né, Cidinha? Sim. Com você a palavra. Então, Gil, olha, eu sempre digo assim, a queixa maior no consultório é essa ideia de a pessoa trazer aquilo que ela considera como verdade, né? E nem todo mundo tem verdade absoluta, né? É dono da verdade absoluta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega, mas o meu marido é assim, 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 assim. Olha, eu desenvolvi uma técnica que é do sistema emocional e fala sobre a mente quantitativa, a mente qualitativa. Quando você expõe, né, uma ideia de sistema, que o marido faz aquilo porque ele tem aquele sistema, ok, ela começa a entender que então não é no pessoal, não fez pra ela, né? Ele fez porque... É num conjunto de informação que vem desde do útero, digamos assim. Vamos dizer assim, o sistema que impõe e a ideia de valores, né? Então, assim, a gente tem que... Isso está totalmente linkado, por exemplo, numa educação. Valores que ele tem dentro da casa dele. Aí sim. Valor é diferente do sistema. O sistema é uma coisa assim que é aquilo que manda, é o jeito que a pessoa norteia, né? A mulher, ela tem um olhar diferente sobre a vida, ela tem um olhar nuantes, ela usa um hemisfério diferente do homem. Sim. A mulher usa o hemisfério, que é o hemisfério esquerdo, que toma conta do lado direito do corpo, é o hemisfério lógico, focado, objetivo. Você, como uma terapeuta emocional, sabe muito bem que a gente procura uma cientista, uma especialista como você, justamente para a gente mudar ou entender aquilo que não pode ser mudado no próximo, para se ver bem numa comunidade, numa sociedade, num relacionamento, enfim, termos sucesso na nossa vida pessoal. É essa a tua função, Isso. É nos ensinar a termos sucesso na nossa vida emocional, que automaticamente linka a nossa vida pessoal, ao nosso trabalho, Sim. enfim, ao nosso dinheiro, ao nosso sucesso e tudo mais, Sim. né? Você disse que a gente tem condições de aprender a criar algumas ferramentas onde a gente possa ser uma pessoa mais justa com o mundo, com as pessoas. Sim. Ou seja, uma suposta mudança, desde que ela queira. Como é esse processo quando alguém procura você para esse sentido, utilizando a física quântica e o emocional? Então, o que acontece, Gil? É estimular essa ideia, né, de valor. Assim, Seria uma autoanálise? Por exemplo, ela tem que entender como é o processo mental, o mecanismo mental, o sistema mental, o esquema mental. Quando ela compreende esse emaranhado de coisa e ela entende que o assunto é com ela... de informações. Isso, o assunto é com a gente, sabe, Gil? Não adianta, eu posso passar a ferramenta mais poderosa para uma pessoa, se ela encostar a ferramenta não vai acontecer nada. Há casos em que eu procuro, eu vou até você, porque estar ao lado dentro de um consultório com uma terapeuta emocional com a Cidinha é relatar a verdade para você. Né? Isso, com certeza, a gente senão tem não que abrir adianta toda nada, a verdade, os nossos pontos fortes, Isso, nossos pontos fracos, né? as nossas opções sexuais, nossa condição financeira. E a vontade São de elementos mudança, que às vezes eles são neutros ou não, mas compõem o nosso mundo de informação. Não é Isso, verdade? isso, Vai definir meu dia a dia, minha personalidade, enfim, a forma que eu ajo ou gostaria que as pessoas agissem comigo, Isso. né? Esse acúmulo de informação para você é muito essencial numa Sim. terapia. Existem casos que às vezes a gente chega lá achando que o erro está no próximo e está dentro da gente. Como que você trabalha com isso? A maioria das pessoas, elas chegam lá querendo mudar uma outra pessoa. E na realidade ela que tem que ser mudada. Não existe, ninguém muda ninguém. Só que se eu me mudo... Você aprofunda nisso, né? Que ninguém muda ninguém. Imagina assim, quantas vezes a mulher chega e fala, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não vai adiantar. Enquanto ela tem uma imagem negativa a respeito do marido, por exemplo. Ele pode mudar. Se ela não mudar a imagem, ele continua fazendo às vezes algumas coisas que ela não gosta, simplesmente
Porque o inconsciente dela vai abrir para que aquela situação ruim aconteça novamente. Então, nós temos que mudar a nossa mente. Cidinha, essa mudança, ela se faz através de exercícios que você ensina através da ciência que você tem? Eu gosto muito de afirmações, né? Então, assim, quando você identifica alguma coisa errada na sua vida, alguma coisa que você não gosta, Ok. e você começa a falar o contrário, porque a nossa palavra é a imagem que você manda pro seu Aliás, inconsciente. a palavra Tem um poder. poder avassalador. Né? Entendeu? Então, se você começa a falar durante o dia, nessa sucessão aí de 60 dias, você muda o seu inconsciente. Mas eu vou te dar um exemplo disso. Quando eu conheci a Cidinha, há quase 2 anos atrás, um dos primeiros papos que a gente teve, ela disse assim, Gil, começa a usar palavras positivas dentro do seu coração. Né? A gente até trocou o modelo mente por coração. E eu tenho usado muito isso e até numa conversa íntima com você, no seu consultório, eu disse para você o seguinte, que não que a dor tenha diminuído, porque os desafios todo mundo tem, é através dele que a gente cresce, enfim. Mas a gente sente eles de forma homeopática. Você passa a entender que você não é dono da razão, que as pessoas têm limites, que tem a hora de ouvir, a hora de falar, e que muitas coisas são inquestionáveis, mas a gente tem que entender esse inquestionamento dentro da gente. Você me ajudou muito nesse sentido, essa segunda visão e a terceira visão, que, como você disse, você me vê de frente é de uma forma, do lado direito é de outra, do esquerdo e atrás piorou. Então, porque você sabe, Gil, o que eu considero interessante, quando você olha uma situação e você entende, essa situação não dá para ser mudada, então você olha para ela e fala assim, eu escolho fazer o meu melhor em cima disso. Para ser feliz. O que eu posso fazer com isso, né? Me adaptar? O que eu posso fazer? Mudar? O que eu posso fazer? Então, assim, quando você se põe nessa condição, você traz a escolha para você. E quando você traz a escolha para você, você deixa de ser o vitimado, o coitado, o prejudicado. Que é o que todo mundo se acha. Entendeu? E isso faz muito mal. Muito faz mal para a saúde, para a autoestima, para a sua realização pessoal. Você afasta pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que o sistema, porque nós nascemos e temos um sistema muito criativo. Né? O Nossa, ser humano, é um espetáculo. É o maior presente que Deus nos deu foi a a nossa mente, sabe? Né? E esse sistema criativo, quando a gente não cuida de tudo isso que você fala, ele deixa de emergir. E a pessoa, às vezes, respira já morta no sentimento. Então, o que acontece, Gil? Esse processo mental está acontecendo. Quer a gente acredite ou não, quer a gente entenda ou não. E é esse o pulo do gato. Porque se você não manipular isso, ele corre a revelia. Então, se você tem imagens ruins lá, você vai estar transformando isso na sua vida. Você vai estar mandando para o seu inconsciente, alimentando, porque eu sempre digo, ou a gente está criando imagem, ou alimentando imagem, ou transformando imagem. Olha que interessante. Gente, infelizmente nosso programa chegou ao final, mas eu gostaria de convidar você. Já há algum tempo o telefone da Cidinha D'Agostino está na tela do canal 26. Ela tem um consultório maravilhoso, que é a extensão da casa dela. O Jorge, o marido dela, o braço direito dela, é uma pessoa especial, espiritualizada ao extremo. Sou fã seu, Jorge, né? O nosso grande Jorge, seu grande parceiro. Né? Ele tem um jardim dentro dessa clínica, que não é uma clínica, é um consultório, é uma casa, enfim, que é sensacional, tá ali. Tem né? um aspecto de casa para ficar é uma natureza aconchegante, total. né? Então, eu gostaria muito de convidar você a dar uma ligada e conhecer a Cidinha pessoalmente, esse lugar santificado, com aquela energia gostosa da água, das plantas, né? Que é feito com muito carinho. E procurar, eu acho que existe sim exercícios, formas de ver a vida de maneira diferente. Não que isso vai nos completar a felicidade, mas a gente vai entender o porquê da nossa felicidade e entender melhor ainda que o ser humano tem limites, tanto a gente quanto outros, né? Sim. E a razão de tudo isso aqui ainda é ser feliz. Não é isso, Cidinha? Com certeza. Faça o convite. Ah, sim, com muito prazer, estou lá. É muito interessante a gente entender, né? O autoconhecimento é uma coisa maravilhosa. Porque quando a gente conhece, né, os nossos limites, como você falou, e conhece as nossas potencialidades, a gente faz essa opção
para buscar aquilo que é positivo, aquilo que é maravilhoso, como diz a física quântica, o futuro é incerto, mas com possibilidades. Então vamos buscar as possibilidades boas. Sensacional. Cidinha, foi um prazer tê-la aqui, até porque a gente falou sobre uma frase que a gente, desde dos primórdios da Terra até hoje, a gente procura ser feliz. Não é? É um direito adquirido. Não é? Muito obrigado pela sua presença, amei. O mês que vem vou trazer aqui de novo, porque quando você vem aqui, dá ibope no nosso Que programa. amor. Meu nome é Dil Grande e você assistiu mais uma edição do programa De Cara com Dil. O nosso site está na telinha do canal 26, o www.decaracondil.com. E obrigado a você, que é sempre sinal de prestígio para nós, aqui da direção do programa De Cara com Dil. Uma ótima semana e até sábado que vem. Muita luz. Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais a sua melhor opção.